Olá, povo de Deus, que Deus abençoe sua vida ricamente. Este é o canal Semeando a Palavra. Nós vamos a mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Só que, como eu sempre faço esse pedido, eu vou reafirmar ele novamente. Não esquece de deixar o seu like, o seu joinha. Não esquece de compartilhar esta mensagem com suas redes sociais. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e também faça o seu comentário. É importante você deixar o seu comentário porque o canal acaba se tornando relevante dentro da plataforma. E com isso, você vai estar me ajudando a semear a palavra de Deus. Nós vamos a uma breve vinheta, logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem. Aguarde aí só um minutinho. Muito bem, obrigado por você ter me aguardado até aqui. Nós vamos à leitura bíblica primeiramente. Se você tiver de posse da sua Bíblia, que é a Palavra de Deus, abra comigo no livro de Ezequiel, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 16 ao verso 23. Diz assim a palavra do Senhor: Depois dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, eu o coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. Você ouvirá a palavra da minha boca e lhe fará aviso da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá, e você não o avisar e nada disser para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Mas se você avisar o ímpio e ele não se converter da sua maldade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que você não o avisou, ele morrerá no seu pecado, e os atos de justiça que ele havia praticado não serão lembrados, e você será responsável pela morte dele. No entanto, se você avisar o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e você terá salvo a sua vida. E a mão do Senhor veio sobre mim, e ele me disse: Levanta-te, vá para o vale, onde falarei com você. Levantei-me e fui para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali como a glória que eu tinha visto junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. Amém? Querido, nós vamos falar um pouquinho sobre missões. É algo que às vezes soa muito bonito quando a gente escuta falar lá no culto que nós temos nas igrejas, culto missionário, temos aí um trabalho missionário, isso é muito bonito. Bandeiras bonitas, tremulando, convidamos aí um pregador que já teve uma experiência missionária, mas isso precisa estar muito bem firme dentro de cada um de nós. Não se trata apenas de você viajar de uma cidade para outra, de um estado para o outro, de um país para o outro, para pegar a palavra, eu sou um missionário. Não, isso é sim uma necessidade, mas nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela nos ensina que nós somos um missionário no nosso dia a dia. Nós não precisamos de estar presente, estar fazendo parte de uma agência missionária para fazer missões. Fazer missões nós começamos a fazer dentro da nossa casa. Talvez você nasceu num berço cristão evangélico e você tem a sua casa toda servindo ao Senhor. Mas e você, que talvez conheceu a palavra de Deus no decorrer da sua vida, se converteu ao Senhor e aí começou a frequentar uma igreja? O primeiro campo missionário seu é dentro da sua casa, é no meio da sua família. É pregando para os seus irmãos, é pregando para os seus tios, irmãos, primos, pai e mãe, muitas vezes que não são cristãos. Às vezes acontece de não ser aceito, não tem problema. Jesus não foi aceito em todo lugar por onde ele passou, por que eu e você seríamos? Nós temos apenas que ser persistente naquilo que nós estamos vivendo. Eu conheci a palavra de Deus, então se a palavra de Deus ela é algo que mudou a minha vida, por que não apresentar para as pessoas para que ela também possa ser mudada?
Quando nós olhamos para a nossa vida, para o nosso dia a dia, quantos de nós já não teve a oportunidade de falar do amor de Cristo para alguém? Seja um colega de trabalho, seja um colega de bairro, seja um colega de estudo. Em algum momento você falou de Jesus, você está cumprindo o projeto missionário. A palavra de Deus diz lá no livro de Mateus 28, a partir do verso 20, 21, 20: ide por todas as nações e pregai a toda criatura. Ele não determina, tá? Quando ele fala a todas as nações, é a todos os lugares. Lá no livro de Atos, quando Jesus conversa com seus discípulos, antes dele subir aos céus, ele fala: permanecei em Jerusalém até que do alto sereis revestidos de poder, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, ele não determina um lugar aonde você vai fazer missões. É aquilo que está no teu coração, porque é o próprio Deus que vai tocar para você fazer. Ele vai tocar no teu coração para que você comece o seu trabalho missionário, como eu falei, primeiramente dentro da sua casa. Se você é de uma família cristã e que você se converteu depois de um tempo, com certeza você se converteu porque alguém exerceu o papel de missionário na sua vida. Alguém falou do amor de Cristo para você. Então a gente precisa fazer isso, precisamos estar focados nisso, precisamos realmente pregar a palavra de Deus. Não tenha vergonha. Às vezes nós deixamos de falar do amor de Cristo por vergonha, deixamos de falar do amor de Cristo porque achamos que as pessoas não vão aceitar. Não importa se ela vai aceitar. Se ela vai aceitar ou não, é problema dela. A Bíblia diz que eu preciso proclamar o nome do Senhor. E aqui, quando nós lemos o livro de Ezequiel, Deus havia colocado Ezequiel como um atalaia. O atalaia seria aquele vigilante que ficava em cima dos muros das cidades, porque quando vinha o perigo sobre a cidade, era ele que dava o aviso para que os portões fossem fechados. Esse era o atalaia que fala lá no Velho Testamento, porque as cidades eram construídas, eram criados muros em volta dela. Por quê? Porque havia o perigo, por exemplo, de chegar um grupo de pessoas que fossem invasores e invadir aquela cidade. Com os portões abertos, elas invadiriam facilmente. E aquele homem que ficava na parte superior dos muros, que é o atalaia, ele ficava justamente ali para prevenir que isso não acontecesse. Quando ele percebesse um grupo que estava chegando, ele ordenava e as portas eram fechadas. Quando aquele grupo chegasse, ele tinha que se identificar. E aí faria-se uma avaliação se era um grupo que poderia entrar ou não. Eu estou apenas fazendo aqui uma pequena tese sobre o assunto. E quando Deus falou com Ezequiel, colocou para ele o papel do atalaia, mas o atalaia espiritual. Ezequiel não seria um atalaia que ficaria em cima do muro avisando que havia o perigo chegando na cidade, mas ele estaria como um atalaia avisando aqueles que estão andando de forma errada a se consertarem. Muitas vezes nós temos amigos que a gente está vendo os amigos fazendo coisa errada e nós ficamos às vezes constrangidos e não falamos para ele: meu amigo, você está indo para o caminho errado, esse não é o caminho certo de você ir. Olha, tem uma outra direção aqui que Deus pode mudar a tua história. Esse é o nosso papel como atalaias, ou vamos dizer assim, como missionários, que é o que eu quero trazer para nós. O tema da nossa mensagem é missões, uma responsabilidade dos salvos. O homem foi salvo não é para ele ficar lá agradecido, claro, a Deus pela salvação e simplesmente viver a vida dele dali para frente de uma forma de não. O homem é salvo para que ele possa proclamar o evangelho e outros também sejam salvos. Então esse é o nosso papel como atalaia. Nós temos que avisar, aqueles que estão desfocados daquilo que Deus tem para a vida de cada um de nós. Deus disse que Ezequiel seria um atalaia, porque ele tinha a missão de avisar o povo do perigo do pecado. Ele precisava se arrepender para serem salvos do castigo de Deus. Se ele não fizesse, ele também seria culpado pelo castigo dos pecadores, porque não lhes deu a chance de se arrependerem. É o caso, às vezes tem pessoas que eles são tão cegos, que eles estão ali focados em alguma coisa que eles estão fazendo, mas eles não estão vendo o mal que eles estão fazendo.
para as pessoas muitas vezes, e o mal que ele está fazendo para si mesmo, trazendo uma condenação que vai levar mais tarde ele para o inferno, para o fogo eterno. E aí eu e você temos a palavra de salvação, e por que nós não falamos? Esse é o papel do homem e da mulher que é salvo do Senhor. Aqueles que foram salvos, você que está aí do outro lado desta tela me assistindo, você é um servo de Deus? Fale da palavra de Deus para aquelas pessoas que você conhece. Se você ainda não está salvo, você já está ouvindo de mim. Então, preocupe-se em aprender o caminho da verdade, da vida, que é Jesus. Nós cristãos também precisamos vigiar. Não somente isso, mas alertar o quanto for impossível sobre o perigo que todos corremos se não houver arrependimento do pecado. O homem e a mulher que também já aceitou Jesus na sua vida um dia, não é imune ao pecado, não é imune ao erro. Eu já escutei muitas bobagens de pessoas dizendo, não, se a pessoa ela tem certeza da salvação dela, se ela tem certeza que ela é uma serva de Deus, ela não vai cometer esses erros. Calma, gente, claro que vai. O ser humano é falho, nós somos imperfeitos. O único perfeito que passou por essa terra foi Jesus, e nem ele foi aceito por todos. Ele foi alvo de inveja, ele foi alvo de pessoas, sabe, invejosas, que achavam que iam perder tudo aquilo que eles conquistaram, porque Jesus havia nascido, e aí negaram o nome do Senhor, o acusaram de charlatão, o acusaram de uma série de coisas, até levá-lo à cruz do Calvário. Então a gente vê que eu e você, que não somos perfeitos de forma nenhuma, vamos querer fazer frente a isso? Não tem como. Então, eu e você que somos cristãos, que somos salvos, que um dia confessamos Jesus como Senhor e Salvador e procuramos viver dentro desta caminhada com Ele, não quer dizer que nós estamos imunes a erros. E às vezes, por causa dos erros, quantos crentes desviados que voltaram aos caminhos do Senhor, eu sou um deles. Eu nasci num berço evangélico, passei muitos anos da minha vida, até pelo menos na minha adolescência, 14, 15 anos, dentro da igreja. E aí depois, o que aconteceu? Me desviei, passei mais de 20 anos distante do caminho do Senhor, e aí voltei um dia, tem que recomeçar tudo novamente. Tive que pedir perdão, tive que me justificar diante do Senhor por tudo aquilo que eu tinha feito de errado, e até hoje eu não deixei de ser pecador, eu não virei santo por causa disso. Até hoje eu sou sujeito às paixões desse mundo, eu sou sujeito aos erros, sou sujeito às distorções, então eu preciso me consertar todos os dias. Todos os dias eu preciso estar pedindo perdão ao Senhor. Então, não pense que a história termina quando você fala de Jesus para uma pessoa, ela apenas começa ali. Então nós vamos seguir em frente aqui. Precisamos ser atalaias, chamar as pessoas ao arrependimento e à fé em Jesus. A salvação não é algo que podemos guardar somente para nós. Outras pessoas precisam ouvir para serem salvas. Você vai deixar que as pedras clamem em seu lugar? Não podemos fazer isso, né? A palavra de Deus diz lá, se ninguém falar, as pedras clamarão. Agora, você vai permitir que as pedras clamem no seu lugar? Eu acho que não. Então nós precisamos fazer o que tem que ser feito, o certo. Trazendo aos nossos dias, podemos dizer que um atalaia é também um missionário, pois todos nós que conhecemos a palavra de Deus temos a responsabilidade de alertar nossos semelhantes sobre a punição pelo pecado, e com isso cumprimos também o ide por todas as nações. Lembrando que o Brasil é uma grande nação que precisa muito de Jesus. O que nós aprendemos no texto que nós lemos inicialmente? No verso 17, recebemos a palavra de Deus, então nossa parte é entregar aos homens. Os profetas do Antigo Testamento recebiam a palavra da parte de Deus e entregavam ao povo. A mesma responsabilidade temos nós, os profetas modernos. Nós somos esses profetas modernos. Recebemos a palavra de Deus através da Bíblia, através de uma revelação, através de um sonho, através de, de alguém que veio e falou alguma coisa, um outro profeta que veio e falou para mim ou para você.
E aquilo nós temos que transmitir, nós não temos que ficar com ele parado. Então é o nosso papel. Então o verso 17 ele traz isso. Quando nós lemos aqui, fala que o atalaia ele é aquele que tem que ouvir do Senhor o que tem que ser dito, mas não tem que guardar para si, ele tem que entregar. No verso 18 diz o seguinte, que se nós negligenciarmos os avisos do Senhor, muitos vão morrer na iniquidade. O problema é que porque nós não avisamos, o sangue dessa pessoa será requerido de nós. Olha a responsabilidade que você tem, que eu tenho, por um dia termos aceitado Jesus como Senhor e Salvador. Procuramos viver da melhor maneira possível na presença do Senhor, tentando viver longe do pecado, tentando viver longe da iniquidade. Sabemos que isso não é fácil, mas é o que nós precisamos fazer. Mas isso é uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque eu tenho que transmitir aquilo para outras pessoas. Eu não posso guardar para mim, porque se eu guardar para mim, aquela pessoa vai morrer no pecado, porque ela não ouviu de mim o que eu deveria ter falado. Só que a minha negligência, um dia, a palavra de Deus diz lá no livro de Romanos 14, 12, que um dia todos nós haveremos de prestar contas a Deus daquilo que fizemos, bom ou ruim. Imagina eu e você que conhecemos a palavra de Deus, chegarmos diante do Senhor e o Senhor mostrar, passar um livro, passar um filme na nossa frente e dizer, olha quantas pessoas morreram sem salvação, porque você não pregou a minha palavra, conhecendo ela. Então é complicado. Nós não podemos abrir mão desse direito que nós temos de pregar a palavra e dessa necessidade que nós temos de falar do amor de Deus para as pessoas. No verso 19, ele diz o seguinte, que se nós obedecermos a voz do Senhor e avisarmos os transgressores, dos seus pecados, vamos livrar nossa alma, nós vamos ser livres. Por quê? Porque o pecador, ele foi avisado do seu pecado, e muito bom se ele se salvar, se ele realmente compreender e reconhecer que precisa mudar, e reconhecer e se arrepender. Porém, se nós avisamos, mas ele não reconheceu, ele vai morrer na sua iniquidade, mas a nossa vida, nós estamos salvos disso, nós estamos salvos desse tipo de condenação, sabe? O Senhor mostrar para mim e para você que nós tivemos oportunidades de falar do amor para as pessoas e nós não falamos e aquela pessoa morreu na iniquidade. Eu me lembro, muitos anos atrás eu estava numa igreja onde eu congregava, isso bem antes de eu ser pastor, e veio um pregador de fora. E esse pregador de fora contou um testemunho de algo que ele tinha visto já numa outra situação. Eu não lembro se foi ele que ministrou ou se foi outra pessoa. Ele dizendo que na ministração da palavra, Deus incomodou a vida daquele homem que estava pregando com alguém que estava sentado ali na frente. E era um jovem, sei lá, não sei a idade, 16, 17, 18, 20 anos. Um jovem, na flor da idade. E ele apontou o dedo para aquele jovem e falou, menino, Deus está mandando te dizer que hoje é o dia da tua salvação. Você precisa aceitar Jesus como o Senhor e Salvador. Ele tem uma obra para realizar através da sua vida. E falou e chamou ele ali na frente e fez aquela pergunta, o apelo, você quer aceitar Jesus como Senhor, como teu Senhor e Salvador? Aquele jovem simplesmente respondeu, não. Eu ainda quero me divertir, quero curtir minha vida, eu tenho muito para fazer ainda, para depois eu pensar em religião, pensar na igreja. Eu vim hoje aqui por causa de um convite que me fizeram. Tá, muito bem. Aquele jovem, quando terminou o culto, estava ali, conversou com os amigos, saíram, ele e mais outros saíram de moto. No meio do caminho, sofreu um acidente e esse rapaz veio a falecer. Esse rapaz morreu na sua iniquidade. Mas aquele pregador que estava ministrando a palavra, que chamou a atenção dele para o que estava acontecendo, esse ficou livre de condenação. Por quê? Porque ele avisou. Ele não disse que haveria de acontecer isso ou aquilo, mas da forma como ele falou, com certeza era algo que Deus havia mostrado para ele, que aquele jovem precisava tomar uma providência. Mas o jovem simplesmente não tomou essa providência. Ele preferiu continuar como estava. Então a gente vê, por exemplo, que Deus, ele dá essa oportunidade para mim e para você,
para que a gente saia daquele contexto de erros, de pecado e venha para a luz. Ele usa pessoas para isso, foi usado comigo. Quando eu estava ainda longe, distante do caminho do Senhor, um dia uma pessoa me chamou, me conhecia, perguntou para mim se eu era cristão, se eu estava nos caminhos do Senhor. Eu falei que não, e ele me falou de um sonho que ele teve, que Deus dizia que alguém precisava ser avisado e que tinha uma obra a ser realizada através da vida dele. E ele disse que quando eu parei o carro, o Espírito Santo falou com ele que eu era essa pessoa. Se tivesse morrido naquele tempo, eu ia morrer e ia para o inferno, porque eu não dei ouvidos para o que ele me falou. Mas Deus usou a vida dele, e ele usou aquilo que a palavra de Deus diz que nós temos que fazer, e falou para mim. Mas pelas misericórdias do Senhor, eu continuei a minha vida, eu continuei vivendo, e no tempo que Deus assim determinou, naturalmente, eu voltei aos caminhos do Senhor. Mas se eu tivesse falecido naquele meio de tempo, entre o dia daquele aviso e mais um pouco para frente, eu teria ido para o inferno, porque eu fui avisado e eu não dei ouvidos para aquilo. E aquela pessoa simplesmente não seria nem de forma nenhuma condenada, porque ele me avisou. Ele recebeu de Deus e trouxe para mim. Então isso é importante a gente entendermos, que nós precisamos entender e obedecer. Se obedecermos a voz do Senhor, no verso 19 diz isso, e avisarmos os transgressores dos seus pecados, livramos a nossa alma, e não teremos responsabilidade sobre aquela pessoa, sobre aquela morte. Eu hoje sou pastor, eu tenho que tomar um cuidado muito grande com o que eu falo no púlpito, porque talvez uma palavra que eu fale de forma errada, ou talvez uma abordagem que eu faça a algum dos membros da igreja, de uma forma que aquela pessoa se entristeça e vá embora, eu vou ter que responder por aquela vida. Então a gente precisa tomar um cuidado especial, mas não podemos deixar de proclamar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não pode ser calada, e ela nunca foi e nunca será. Enquanto nós estivermos nessa terra, enquanto Deus ainda não vir mandar o seu filho buscar os seus, nós vamos estar falando, pregando o evangelho. O meu pedido para o Senhor é que até o meu último dia de vida eu possa falar do amor de Deus, aquele amor que eu conheci, que eu tinha desprezado quando era novo. Eu tinha desprezado, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, não é porque eu tenho valor, não é porque Deus achou que eu podia ser um bom pastor, não, é pela misericórdia que eu estou aqui, é pela misericórdia do Senhor que eu larguei todas as coisas que eu tinha, que eu vivia no passado, para viver uma vida para Ele. Então isso é necessário, fale do amor de Deus. No verso 20 ele fala de uma punição. A punição não se limita somente aos ímpios, mas também aos justos, pois ninguém está livre de cair, e o atalaia ou o missionário terá que avisar a este também, pois caso contrário ele morrerá na sua injustiça, mas o atalaia será requerido o sangue dele, daquele que morreu. Por quê? Porque o atalaia ele tem essa obrigação do aviso, de avisar. Como era o atalaia no Velho Testamento, ficava em cima do muro, avisando dos perigos que chegavam até os portões para invadir a cidade. Nós hoje, como missionários, como atalaias do Novo Testamento, nós precisamos avisar do pecado que a pessoa está vivendo. Você está vivendo de forma errada, isso não está certo, isso você vai, e temos que analisar muito bem, porque às vezes uma pessoa, dependendo da maneira que a pessoa fala, ela acaba perdendo muito mais a pessoa do que ganhando. Nós não podemos usar, nós temos que falar do pecado que as pessoas estão vivendo com amor. Eu tenho que falar com amor para aquelas pessoas que se desviaram. Eu tenho que chamar aquela pessoa à responsabilidade sem ofendê-las, sem apontar o dedo, sem acusação. Isso precisa ser feito dessa forma. Eu não posso acusar as pessoas, olha, você vai queimar no inferno se você não voltar para Jesus. Não, não é assim. Você tem que primeiramente saber o que aconteceu com aquela pessoa, o que levou aquela pessoa a desistir da fé. Tem isso para a gente ver também. Nós não podemos simplesmente achar que acabou, está tudo bem, vamos falar, e o cara já conhece a palavra, ele tem que ser chamado assim. Não, não é assim não. E aí, para nós concluirmos, a nossa responsabilidade como missionário em nosso tempo é irreversível, pois se um dia fomos livres da condenação do pecado, o nosso id agora é anunciar o evangelho a todos que cruzam nossos caminhos,
não somente com palavras, mas com o nosso testemunho pessoal, que se resume à nossa conduta. Eu não posso ser um cara que vou falar do amor de Deus, de Cristo para as pessoas, e a pessoa olha para a minha vida e vê que a minha vida é uma destruição. A minha vida eu vivo todo errado. Eu vivo, blasfemando, pecando, falando mal das pessoas, sendo um homem promíscuo. Então, o meu testemunho pessoal fala tão forte quanto as palavras que eu uso, até mais. Porque as pessoas muitas vezes elas não vão acreditar em você pelo que você fala, mas elas vão acreditar pelo que você é, pela conduta que você tem. Então, vamos estar focados nisso aí. Você que está aí do outro lado da tela, se você é um servo de Deus, você é um atalaia, você é um missionário. Pregue a palavra em todo o tempo. Pregue para todas as pessoas, de uma forma muito humilde, simples, sem precisar incomodar as pessoas, não fazer as pessoas se sentir incomodadas. Se você ainda não conhece os caminhos do Senhor, conheça, se esforce, procure uma igreja. Se você mora em São Vicente, nós somos aqui da região da Baixada, venha aqui conhecer a nossa igreja, uma igreja pequena, mas é uma igreja muito aconchegante, irmãos queridos que com certeza vão estar vendo você, vão estar te chamando para conhecer o Evangelho. Isso é muito importante. Não despreze quando você encontrar alguém evangelizando que te entregar um panfleto. Não amasse e jogue fora. Leia o que está escrito ali. Aquilo ali é a verdade, que é a palavra de Deus. Então, que nós possamos seguir em frente, fazendo isso que vem nessa mensagem. Eu vou orar com você nesse momento e depois fazemos as últimas considerações. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e agradecer por cada vida, Senhor, que vai assistir este vídeo, que vai assistir esta mensagem, que cada um deles possa, em nome de Jesus, ser um instrumento para continuar fazendo o trabalho de um atalaia, o trabalho de um missionário. Que nós possamos ver muitas vidas, Senhor, ouvindo a Tua voz, ouvindo a Tua palavra, sendo livres da condenação do pecado. Abençoa, Pai. Nos guarda de todo laço, de todo mal. Não permita que o nosso coração se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que possamos continuar focados na Tua presença. É no nome de Jesus que eu te peço, para todos sempre. Amém. Muito obrigado por você estar comigo até aqui. Um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, permitindo Deus.